Queridos, nós, com muita alegria, nós queremos apresentar aos irmãos algo que tem sido importante para nós como igreja e certamente para o pastor Erickson e o seu ministério. Ele é um homem que tem servido a nossa igreja em algumas áreas específicas, mas o coração desse servo do Senhor queima pela proclamação do Evangelho, pela evangelização, pelas missões e pelo discipulado. E nós vimos ele sendo desafiado, na medida da necessidade da nossa própria igreja, em preparar um material para discipulado que pudesse ser aplicado na vida da igreja. E esse material já está sendo usado na nossa igreja, e ele se tornou um livro, que na verdade tem continuação, e ele vai falar a respeito disso. E hoje nós estamos como igreja fazendo o lançamento desse livro, que já tem sido um grande instrumento na vida da nossa igreja. Então é com prazer que eu dou oportunidade a ele para falar um pouquinho só a respeito disso, para que nós possamos ter entendimento, possamos agradecer a Deus e também orar por isso. Boa noite, irmãos. Bom estar aqui, revê-los depois de um certo tempo. Bem, Jesus, capítulo 28 de Mateus, ele se encontra com seus discípulos, ressuscitado, e ali ele declara a sua autoridade. Em seguida ele diz aos discípulos que eles deveriam, entre as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele mesmo havia ensinado. Depois de ter vivido tantos anos com seus discípulos, ele agora, antes de ser assunto aos céus, ele dá uma recomendação àqueles servos, e esta recomendação poderia ser dividida basicamente em duas missões. A primeira, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso envolve certamente a proclamação do Evangelho. Em segundo lugar, Jesus disse àqueles discípulos como eles deveriam fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta missão ela é dupla, e essa segunda parte da recomendação de Jesus, nós poderíamos aqui extrair pelo menos 3 lições. Os discípulos deveriam fazer outros discípulos através do ensino, e o ensino ele deve exigir a sua aplicação. Infelizmente nós nos dedicamos muitas vezes ao ensino e nos esquecemos da sua aplicação. Jesus está dizendo que eles deveriam ensinar a guardar. Isso envolve relacionamento. Segunda parte, Jesus disse qual era o conteúdo que eles deveriam ter para esse ministério de ensino. Todas as coisas que ele mesmo havia ensinado, nada mais e nada menos. Todo o ensino de Jesus. E isso certamente fez com que os discípulos olhassem para trás e recordassem sobre como Jesus ensinou aqueles mesmos discípulos para que fizessem outros discípulos. Jesus conviveu com eles, Jesus ensinou, Jesus supervisionou, Jesus acompanhou todos os processos de crescimento e de amadurecimento daqueles discípulos. E Jesus está dizendo para eles: olha, como eu ensinei vocês, vocês devem sair e fazer a mesma coisa. E por fim Jesus disse àqueles discípulos, dizendo: todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós só ensinamos aquilo que aprendemos. Deus não cobra nem de mim nem de você aquilo que Ele não deu, mas aquilo que Ele deu, Ele exige. E nós temos recebido muito, nós temos sido muito abençoados por Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, entre todas as nações a sua salvação. Na mesma medida que Deus tem nos dado, nós temos a responsabilidade de dar. O discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem duas opções: ou ele ensina, ele discipula, ou ele é discipulado. Ninguém está fora dessa missão. Nós temos essa responsabilidade, e essa responsabilidade é para agora. Esse livro ele surgiu partindo desse pressuposto de que todos nós somos chamados
para sermos servos úteis na presença do Senhor. Ao ler esse livro, você será encorajado, estimulado a viver uma vida mais comprometida com Deus. Mas também você terá aqui orientações práticas para que você coloque aquilo que você tenha aprendido na presença do Senhor na prática, auxiliando outros a crescerem na fé. E ele está sendo lançado hoje, é a primeira vez que eu estou expondo esse livro. Estará à disposição na porta da nossa igreja, e eu trouxe também o meu primeiro livro e está à disposição também dos irmãos. Mas eu queria encorajar todos os irmãos que tiverem condições, que tivessem então acesso a esse livro, levasse para casa, refletisse sobre aquilo que nós estamos compartilhando aqui. E Deus certamente estará nos abençoando, como Ele já tem feito na nossa igreja. Nós temos muito, irmãos, mas muito o que fazer. Aquilo que aprendemos aqui hoje só nos encoraja a colocar a nossa vida ainda mais à disposição dEle para servi-lo. Que Deus assim nos abençoe. Este livro chega como um instrumento para servir, e eu espero que ele cumpra esse propósito. Vamos orar por isso? Vamos pedir que Ele nos abençoe? Querido Deus, eu quero aqui agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de, como igreja, recebermos uma palavra tão profunda como a que ouvimos aqui hoje. Porém, a nossa oração é que a bênção que o Senhor derramou sobre nós não apenas edifique o nosso coração e a nossa mente, fortaleça a nossa fé, mas que também nos encoraje a colocar a Deus aquilo que aprendemos na prática, lutando contra o pecado na força da sua graça. Derrama sobre nós essa bênção, Pai. Que este livro venha como uma contribuição a mais para aquilo que temos aprendido, e que o Senhor use a minha vida e use a vida dos meus queridos irmãos e irmãs nesta missão de viver uma vida de obediência e de compromisso com o Senhor. Ajuda-nos assim, Senhor, a viver essa vida até que o Senhor Jesus volte, e que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, garanta todas as vitórias que nós necessitamos contra o pecado. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós damos boas-vindas a todos que estiveram